A diretoria do Tricolor ela desapareceu e o futebol aparentemente vai ser totalmente entregue nas mãos do Crespo. O São Paulo segue com um elenco reduzido em alguns aspectos, em algumas posições, mas também tem chegadas e tem modificações aí, tem mudanças. O futuro do Pedro, do Flamengo, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui também, eu já vou explicar o porquê que eu vou enaltecer esse futuro do Pedro e dar uma ênfase para esse tipo de situação. Pedro do Flamengo, que a Leila Pereira talvez queira levar pela segunda vez. É uma tentativa de levar o cara lá pro Palmeiras. O Oscar tá sendo bastante criticado, tá? Tem o Oscar sendo muito criticado e inclusive chegou em alguns jornalistas antes aí que estão criticando o cara. E aí o São Paulo ele tem muitos pontos. Mas vamos falar também desses reforços que voltam pro Crespo agora pro próximo jogo. E o São Paulo nem tudo está perdido, é a hora da reviravolta. Ó, dá um likeão aí pra dar aquela moral, aquela engrandecida no vídeo, que você vai me ajudar aqui também. Aí eu faço tudo, você não precisa fazer nada, só deixar um like. E se você não é inscrito aqui no canal, já tá ligado já, né? Nós estamos vendo nossos rivais por aí, a grande maioria entra agora no Brasileiro pra ganhar. Entra na Copa do Brasil pra ganhar e na Libertadores também. Como é que nós, o São Paulo, vai entrar pra esperar o Lucas Moura? Isso não pode acontecer. O Palmeiras não tá esperando o Paulinho, ele quer ganhar. O Flamengo, ele não tá esperando o Pedro, ele quer ganhar e ganhou da gente. Com o Luiz Araújo, lembra disso? O Pedro, inclusive, já vou emendar o assunto aqui já. O Pedro, ele é um cara que ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Assim, tranquilo. Ah, o João Pedro agora surgiu no Chelsea. Concordo que o João Pedro talvez seja melhor que o Pedro, talvez. Mas até ontem, o Pedro era o melhor centroavante do Brasil. E o Pedro, ele fica ali no Flamengo dando um miguezinho, pelo que o Felipe Luiz falou. Então ele dá um miguezinho, é um cara que o Palmeiras no passado, se eu não me engano, ofereceu 2 caras e mais 100 milhões de reais. E o Flamengo não vendeu, ele puxou o freio. Então é um cara assim do nível financeiro que hoje nós não temos capacidade de comprar. O cara fazendo corpo mole no Flamengo, que é um baita jogador, é jogar e fazer gol. É jogar e mete gol. O Palmeiras, que é o rival concorrente mesmo do Flamengo hoje em estrutura, finanças, a Leila Pereira, que bate de frente ali com a diretoria do Flamengo, né, com o John Textor do Botafogo, quem bate de frente é a Leila Pereira, com o dinheiro que ela tem infinito. E aí ela chega e fala, tá querendo comprar, não ela falou, mas tá querendo comprar o Pedro do Flamengo já. Então o cara sai de um Flamengo, pula pra um Palmeiras e nós, como é que ficamos? Vendo essa salada aí. Aí o Flamengo pega uma fortuna no Pedro, compra outro Pedro e o Palmeiras se reforça com um cara que é o melhor do Brasil, numa posição que eles ficaram carentes depois de perder os centroavantes que eles foram perdendo. Né, o Paulinho, o Vitor Roque não tá virando nada, os caras compram o Vitor Roque, pagou lá 150 milhões de reais, não deu certo. Vamos comprar o Pedro, então, mais 150. Olha o nível dos nossos rivais que chegaram. Então, o São Paulo tem a condição de bater de frente financeiramente com esses caras? Não tem, mas no campo mesmo, Caleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha não ficam devendo nada. Esse é o ponto, só jogam 11 jogadores e tem milhões de jogadores do mesmo nível. O Lucas Moura é do nível dos caras do Flamengo, fácil, se não for melhor. O Oscar é do nível também, se for bem posicionado, se não for melhor. O Caleri, em boa fase, é do mesmo nível, se não for melhor. E o Ferreirinha é do mesmo nível, se não for melhor. Esse é o ponto que eu quero bater aqui. Com uma diretoria de futebol competente, centrada, focada, ajudando o técnico Crespo, o Muricy Ramalho dando ali algumas letras pro Crespo, sabe? Trabalhando aqui ou ali, ajudando no elenco, nessa gestão de elenco, vendo os caras que não podem se machucar e extraindo mais de caras como o Wendel, que estão ali pra nada no São Paulo, nós temos condição de bater de frente com qualquer time com nossos 11. No banco de reservas vai faltar alguém? Talvez falte. Mas hoje é possível afirmar que o São Paulo com o Rian Francisco ou o Dineno, um dos dois, eu tô pensando aqui, ou é Dineno ou Rian, um centroavante, o nosso banco seria Luciano e também o André Silva, sabe? É um time que tem no banco Lucas Ferreira e Luca. É um time que no banco não tem meia, nem lateral direito, mas de resto, tem o Ferrarese na zaga, tem o Silvane na lateral esquerda, tem o Luan, tem o Luiz Gustavo, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, tem o Arthur de volante, com o Pablo Maia. Sabe, onde que um time desse é pouco, onde que um time desse é fraco? Eu não consigo enxergar sinceramente. Eu falo isso e eu espero muito que o Crespo dê a volta por cima nesse time de São Paulo aí. A busca por reforços agora, vamos falar? Olha só, a busca por reforços do São Paulo segue focado mesmo em comprar um lateral direito. É a grande preocupação do São Paulo para agora e eu acredito que o meia também deveria ser essa prioridade. Mas o São Paulo já trouxe o Tapia, né? O ponta direita.
O Tapia vai chegar no São Paulo e o Crespo vai usar. Já tá dito aí que ele vai usar. Claro que o Tapia pode chegar, não se adaptar, não deu certo. E aí o cara sai fora e beleza. Mas a ideia do São Paulo é utilizar o Tapia. E aí usando, o São Paulo precisa do lateral direito. E aquele menino lá, o Brian Carabali, que é um menino equatoriano, jogador lateral direito, que joga no Barcelona de Guayaquil, o São Paulo teria esfriado a negociação e agora o São Paulo teria... o jogador querendo vir, o staff do jogador lutando para trazer o jogador para cá. Então o São Paulo ficou quietinho agora. Claro que o São Paulo tem pressa e não pode ficar tão quietinho assim. Mas o São Paulo mesmo, ele agora olhando para esse cenário onde o Tapia quer vir, o São Paulo tem meio que a faca e o queijo na mão para poder dar a volta por cima nessa negociação e trazer o cara. É um jogador zaço? Nossa, não sei. Sinceramente eu não sei. Não acho que a resposta imediata para bater de frente com o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras, seja trazer um equatoriano chamado Brian Carabali, que nós nunca vimos na vida, né? Eu acho que a resposta seria outra. Mas, contudo, se chegar esse Carabali for tipo o Arboleda, chega o melhor lateral do Brasil. Sério mesmo, na boa. Se ele for um jogador estilo Arboleda, estilo Lugano, por que eu cito o Arboleda e o Lugano sempre? É porque esses caras, eles não eram conhecidos quando vieram pro São Paulo. Nem o Arboleda e nem o Lugano. O Arboleda chegou jogando. O Lugano chegou para um ano de banco de reservas. O Alan Franco chegou para quase um ano de banco de reservas, se não foi um ano. Né? Então nós temos o Beraldo, que era o titular do Alan Franco, tal, até justifica-se. Mas o Alan Franco era fraco até ele se adaptar. Então Alan Franco, Arboleda e Lugano são 3 casos de sucesso máximo de jogadores desconhecidos que o São Paulo trouxe. Principalmente o Arboleda e o Lugano, que ali ninguém mesmo conhecia. E aí o São Paulo traz e dá certo. Então trazer um Brian Carabali hoje e chega o próximo Lugano, próximo Arboleda da lateral direita, caramba, maravilhoso, que venha. Não conheço direito, sinceramente. Olha só, o Lucas Ferreira e o Ferreirinha podem estar prontos para o próximo jogo. O Ferreirinha já é oficial, tá? Já jogou contra o Flamengo, já mostrou mais qualidade do que os outros, como é de praxe, como é normal do Ferreirinha, ele mostra mais qualidade do que os outros. Agora o Lucas Ferreira voltando também vai ser muito importante, sobretudo enquanto o Tapia não chega. Nem sei se ele é melhor que o Lucas Ferreira, acho que não é. Mas o Lucas Ferreira é um jogador importante que tem pulmão, força física, coisa que a lateral de São Paulo direita não tem, coisa que alguns volantes aí esqueceram de jogar bola, como o Ares e o Marcos Antônio. Tem que ter um cara hoje, o Oscar lançar bola e o Oscar correr no lugar do Lucas Ferreira, não vai rolar. Agora, o Oscar tabelar com o Lucas Ferreira pode ser uma boa pra gente. Então, tô esperando muito a volta do Lucas Ferreira. É claro, voltou o Lucas Moura e Ferreirinha, o Lucas Ferreira é banco. Enquanto o Lucas Moura não volta, esse Lucas Ferreira talvez tenha que jogar, cara. Titularzão mesmo, a responsa é muito grande pra um moleque dessa idade, pra pegar essa pedreira que tá o São Paulo no Brasileiro. Com certeza a resposta é muito grande. Mas aí nós vamos cobrar do Oscar, né? Vamos cobrar do Luciano. Vamos cobrar do André Silva. Vamos cobrar do Arboleda, do Alan Franco, não do Lucas Ferreira. Mas o Lucas Ferreira hoje, nós estamos precisando muito dele. Não tenha dúvida disso. E o Ferreirinha voltando, já muda tudo, cara. Eu sou desse... Tira o Luiz Araújo do time do Flamengo no jogo passado, claro que tinha banco. Mas tira o Luiz Araújo e coloca um volante. Pra você ver o quanto... O Flamengo não ganhava do São Paulo. Se você tira o Luiz Araújo e põe um volante. O que aconteceu com o São Paulo foi isso. Ele não tinha ponta. Você tira o ponta, acabou. Tira o Estevão do Palmeiras e põe um volante. Não ganha de ninguém. O que nós tínhamos então era para pôr o Ferreirinha. Não tinha Ferreirinha, não tinha Lucas Ferreira. Claro que não íamos ganhar. Agora, voltando o Ferreirinha, tira um volante ou um zagueiro, tira o Sabino. Pode pôr 3 volantes, tira o Sabino e joga lá o Ferreirinha, o time é outro. E o Crespo sabe disso e vai se beneficiar disso sim. Não tem nem discussão. Ó, o Oscar tá sendo cobrado aí de falta de empenho, vontade, falta de raça. Tá faltando mais sangue no olho do Oscar. Tá faltando bravura indômita. Não tá, não? Tá faltando uma bravura indômita de um cara chegar e falar que é comigo. Teve lance do Oscar que o Sabino tava passando por ele ali. Ele podia tentar um passe mais profundo, um passe de efeito, um passe desconcertante que ia achar o André Silva na área, o Rian Francisco, ele poderia forçar. No tênis tem o erro não forçado, né? O erro forçado é a jogada incrível, que o cara faz e erra, não tem problema, a paralela, aquela diagonal, errou. O erro não forçado é aquele erro que você vai só trocar a bola e dar erro bobo. Esse é o erro não forçado. O Oscar, se ele ficar nessa jogadinha de erro não forçado, tocar aqui, tocar ali, o Sabino passou.
constrangedor o lance. O Sabino passa, ele pega e mete a bola no Sabino, lá na meia esquerda. Sabe, na ponta esquerda quase. Não era pra tocar aquela bola pro Sabino. O Sabino passou, você olha, fala, Sabino, volta. E toca tenta um passe difícil pro André Silva. Eu concordo que esse tipo de jogada pro Oscar esteja faltando. Eu sou a favor do Oscar no São Paulo. Tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, mas realmente tá faltando um pouco mais de força de vontade. Está faltando pegar essa bola e falar, não é o Sabino, não é o Marcos Antônio, não é o Alisson. Quem vai criar aqui sou eu. Sabe, igual o Riquelme fazendo Boca, o Palermo um dia quase bateu no Riquelme, vai, pega a bola você e você que vai... Quase bateu, viu o Palermo chegar no Riquelme, enquadrar ele, falei, é você que vai criar o jogo. Palermo pegou a próxima bola, tava de lado, rolou pro Riquelme, correu pra frente, recebeu e fez o gol. Então é assim que tem que rolar. O Oscar, ele tem que ser acordado. Alguém tem que acordar e ele fala, você vai pegar toda a bola. Pegou a bola, pé do Oscar. Pegou qualquer um. Pegou a bola, mira no Oscar. Pegou a bola e ele que pense o jogo, se vira, amigão. Você ganha 2 contos por mês, que é pra chegar no São Paulo e jogar bola. Tocar pro Sabino, rezar pro Cédric Soares passar, não adianta nada. Pro Cédric ainda concordo, é lateral. Agora pro Sabino e pro Arboleda, pro Alan Franco, não é pra tocar não. Não é pro Alisson, pro Marcos Antônio, Bobadilha, o Pablo Maia. É você, Oscar. Chegou a hora de você assumir o protagonismo que você veio pra ter. Pega essa bola, todo o passe do São Paulo tem que ir pro Oscar. E o Oscar se vira depois pra quem ele vai distribuir e forçando jogada pra sair gol. Ah, pode errar, não deu. Não... É pra forçar jogada na área adversária pra sair gol. Acabou a molezinha. É ou não é? São Paulo ele teve o Lucas Moura sendo muito questionado recentemente aí, porque ele não joga, né? E isso é bom. Isso é bom, é uma coisa boa, porque ninguém tá preocupado aí se o Wendel tá jogando. Eu sou um dos mais preocupados com o Wendel, que eu não me conformo. Mas assim, o Wendel ele não faz falta, né? Talvez o Ferrarese esteja fazendo pouca falta. O Jandrei não faz falta. Quando você fica incomodado que o Lucas Moura não está jogando, é porque é um cara bom de bola. É um cara que realmente ele é protagonista, é um cara que é diferenciado demais. E aí a torcida tricolor, ouvindo alguns zum de alguns caras midiáticos, que não são lá uns caras assim tão preocupados com o São Paulo como nós, né? Eles estão mais preocupados com a argumentação deles, com o discursinho. E aí o Lucas Moura, ele seria então colocado como um vilão. Ó, contratação errada. Ó, o cara não joga e tal. Caramba, todo mundo tem um jogador assim, que ele fica um tempão machucado. Ó, o Paulinho do Palmeiras, por exemplo. O Paulinho do Palmeiras, ele joga, ele entra com minutos contados no relógio e é um dos melhores caras do Palmeiras. O Paulinho. Então tem muito time que tem jogadores nessas condições. O Neymar no Santos, tá bom? O Neymar e o Paulinho são caras que têm minutos contados que podem jogar. Tem o Soteldo também, lá do Santos. Os caras, eles entram já com o... Agora é do Fluminense, né? Agora com o físico debilitado. E o São Paulo tá passando por isso com o Lucas. O grande problema é não termos um elenco tão recheado. Até tem, mas não tem um reserva direto pro Lucas, à altura do Lucas. Ninguém seria mesmo. E aí o Lucas está fazendo muita falta. Quando ele é começado... Quando começa uma cobrança muito exagerada em relação ao Lucas Moura na imprensa, a mulher dele vem a público e fala, se ele pudesse desligar a dor, ele desligaria. Ela fala no post dela. Vocês não sabem o que nós estamos passando aqui. O Lucas, ele tá mó deprê com essa situação. Então o Lucas, eu aqui passo o pano 100%. Acho que é uma contratação assertiva, é correto, ele tinha que estar aqui. Ah, ele ganha muito. É verdade, ele ganha muito, mas ele merece ganhar muito, né? Essa é a questão. O que você não pode pagar muito é pro Wendel, que não joga. Pagar muito pro Luiz Gustavo, esse aí, coitado, esse também teve um outro problema, igual do Lucas. Não é que ele é preguiça, não. Mas o problema é quando o cara não joga. E quando voltar pra jogar, vai jogar um futebol nota 4, 5. O Lucas não. Quando ele voltar, é um futebol nota 8, 9. Então ele é um cara diferenciadaço. E outra, nós temos patrocínio hoje. Temos uma bilheteria no estádio que até o Zubeldia estava ótima no time do São Paulo. Por quê? Muito porque você trouxe em algum momento um Lucas Moura, um Rames Rodrigues, você trouxe aí um Oscar, trouxe jogadores, Caleri, trouxe jogadores que eles vieram pra somar. Eles vieram pra engrandecer a marca São Paulo. Então não acho nada errado e estou torcendo muito. Tô igual o Crespo. Tô rezando aqui pro Lucas Moura voltar agora, já no jogo de quarta-feira contra o Red Bull. E é possível que volte, hein? O Lucas está treinando com bola. Lucas Ferreira, esse já deve jogar. Ele está treinando também, Lucas Ferreira, Lucas Moura, Ferreirinha, que já voltou, então é um São Paulo muito reforçado. O que se viu demais do São Paulo contra o Flamengo foi um São Paulo desmantelado por não ter o Luciano, o Lucas Moura,
o Ferreirinha, que só podia jogar meio tempo, né? Um time sem Caleri, um time irreconhecível. E era um time que, quando você pensa assim, mas faltou 3 caras. Se fosse faltar o Arboleda, certo? Só o Arboleda. Aí faltou o Alisson e faltou o Caleri, são 3 caras de posições diferentes, não tem tanto problema assim. Você substitui o Arboleda, substitui o Alisson e o Caleri tá de boa. Agora, quando você perde todos os pontas, nossos pontas, eles são Lucas Moura, Lucas Ferreira, que eram os titulares, né? E também o Ferreirinha. O Crespo não tinha nenhum. Por isso nós vimos aquela tática tão horrorosa de 3 zagueiros e 3 volantes. Ela até poderia funcionar se os volantes tivessem colocado a bola debaixo do braço e dito, agora é comigo. Mas nós tivemos uma partida do Pablo Maia que foi boa no primeiro tempo, horrorosa no segundo quando ele cansa. Nós tivemos uma partida tenebrosa do Marcos Antônio e uma tenebrosa do Alisson. O Marcos Antônio errando e com medo de jogar e o Alisson a mesma coisa. Então é claro que o Crespo ele precisa de mais intensidade, ele precisa de um elenco mais cascudo mesmo. Caras que saibam o tamanho do São Paulo. Não adianta o Alisson e o Marcos Antônio abaixarem a cabeça, cruzar o braço e ficar esperando o Lucas Moura voltar, né? O Lucas Moura, ele é esse cara que vai ajudar esses coadjuvantes aí. Só que esses coadjuvantes, enquanto o Lucas Moura não está, eles têm que assumir um papel de protagonismo. Esse é o São Paulo. Essa é a grandeza do São Paulo e não tem como negociar esse tipo de coisa. Tem que jogar mais.